Tudo bem, pessoal? Meu nome é André Pinto, sou fotógrafo e vou falar para vocês sobre fotografia de rua. Estou com meu roteirinho aqui e a gente vai seguir. Bom, basicamente é aquela fotografia em que você sai registrando pela cidade. Pode ser pessoas, cartazes, reflexo, arquitetura, enfim, a gente tem uma gama muito grande quando sai fotografar pela cidade. E aí você vai descobrir o que mais você gosta de fotografar. Se é pessoa, se é reflexo, se é arquitetura, né? Então o interessante é você sair fotografando até encontrar aquilo que seja um ponto interessante para você. Bom, que equipamento usar? Você basicamente pode usar o equipamento que você tiver, se é um celular ou se é uma câmera. Aqui eu vou mostrar para vocês fotografias que eu fiz com o celular e com a câmera. As que foram com o celular eu optei por fazer no modo, a fotografia está recortada em quadrado, né? Eu usei uma configuração de 1 para 1 para diferenciar da câmera, que ela está no modo paisagem, que é mais compridinho assim, mas eu usei esse quadrado na fotografia com o celular pelo celular ser um equipamento que é menor. Em vez de eu ficar virando ele toda vez que eu fosse fotografar, se eu quisesse uma fotografia de pé ou deitado, eu tinha que ficar sempre virando o celular. No modo quadrado eu faço como se eu estivesse escrevendo de repente ou lendo alguma mensagem e eu posso sair fotografando e fica mais imperceptível. Então são algumas vantagens e desvantagens que a gente tem com o equipamento. Então, no celular, essa vantagem de ser menor, portátil e mais imperceptível, porém a gente também tem algumas desvantagens que, dependendo da situação, ela pode ser uma desvantagem. Se você quer fotografar, por exemplo, um movimento que é muito rápido de uma pessoa fazendo e você quer congelar, às vezes com o celular, se ele não tiver uma função da velocidade do obturador que você possa ter controle, que inclusive a maioria dos celulares não tem, essa imagem vai aparecer um pouquinho mais borrada, mas tudo vai depender daquilo que você quer fazer. Então você tem que experimentar para ver se você consegue se adaptar, se é esse equipamento que você melhor responde às suas necessidades. Eu gosto muito de fotografar com celular, tem vários fotógrafos que só fotografam com celular, então vai muito de uma escolha sua, de uma estética sua. Com a câmera, a gente já tem várias funções. Além da câmera também ter o modo automático, que a câmera escolhe todas as configurações, a gente também tem o modo manual, que você escolhe o ISO, o diafragma e o obturador. E aí você, se quiser congelar, por exemplo, fica muito mais fácil. Quando eu uso a câmera, eu acabo usando no modo manual, que aí eu deixo a abertura do diafragma em 8, para ter um campo de visão um pouquinho maior. O ISO, às vezes eu deixo 200, 400, aí muito depende da hora do dia, da luminosidade em que está aquele ambiente, enfim, você tem que experimentar. E a velocidade fica mais fácil para você controlar, se quer mais rápida ou mais lenta. E aí a câmera, uma desvantagem que ela tem é que ela é mais perceptível do que o celular, porque ela é muito maior, então é mais fácil se você vai fotografar pessoas, por exemplo, das pessoas te perceberem e aí aquela imagem pode ser que não fique tão natural como você queria.
Por outro lado, tem vários fotógrafos que fotografam praticamente com a câmera no rosto da pessoa. Tem um que é o Bruce Gilden, que ele sai além da câmera, ele sai com flash e fotografa bem pouquinhos centímetros na cara da pessoa. Esse é o estilo dele. Aí você tem que ver qual é o seu estilo, se é com o celular ou uma câmera. E essa câmera pode ser qualquer uma pequenininha, automática, ou uma full frame, uma DSLR, uma mirrorless, enfim. Você tem que ver aquilo que você tem e aquilo que você melhor se adapta, aquilo que você se sente mais confortável de fotografar. Se você tem uma câmera e um celular, sai com os dois e vai experimentando aquilo que melhor satisfaz a sua necessidade. Bom, aí a gente pode pensar assim, quais os objetos, as situações de interesse que eu tenho para fotografar. Aqui eu tirei algumas para a gente ter como exemplo e aí você tem que fazer a sua experiência também. Nesses exemplos eu tirei, por exemplo, de pessoas. Algumas foram mais voltadas para o retrato, outras foram mais parecidas com situações. Por exemplo, a fotografia, eu tenho uma fotografia aqui, que a gente já vai ver, que é uma menina correndo. Inclusive, na fotografia de rua, a gente tem que ter paciência, porque às vezes uma cena pode acontecer muito rápido, e aí você tem que ter aquela agilidade, e às vezes uma cena que você imaginou ali, e depende só de uma pessoa passar, ela pode levar minutos ou demorar horas, enfim. Então, por isso que você tem que ter essa paciência. Nesse caso, nessa fotografia aqui, tem uma menina correndo, eu já estava quase desistindo, estava ali meia hora, porque eu achei que o ambiente ali ia ser interessante. Na hora que eu estava quase indo embora, desistindo, vi que veio essa menina correndo. Eu falei, acho que aí vai dar certo, porque eu já tinha tirado algumas fotos com algumas pessoas passando e não tinha achado tão interessante. E na hora que ela passou, eu fotografei. Então a gente pode perceber que é uma imagem, estava na frente de um restaurante japonês e essa foto a gente pode pensar ali na configuração que ela tem, né? na dinâmica, no enquadramento que ela tem. Se a gente reparar, tem a linha que divide a rua e ela também acaba dividindo a foto pela metade, e a gente pode pensar até em primeiro plano e segundo plano. Nesse primeiro plano ficaria ali os bueiros, que tem um bueiro redondo e o outro bueiro retangular, e na parte de cima onde tem um desenho de uma japonesa que está num espaço circular também. Ela conversa com o bueiro, os dois são circulares, né? A gente tem o outro bueiro também que conversa um pouquinho, retangular, que conversa com o portão, que também, embora esteja cortado, a gente sabe que ele é retangular. A menina correndo também conversa com o desenho da japonesa, então é uma foto dinâmica, ainda mais pela corrida dela. E a gente pode também pensar que forma uma diagonal a menina correndo com os dois bueiros, ela meio que formam uma linha. Então essa imagem ela tem várias similaridades entre um plano e outro, entre a divisão que ela tem. Então a gente tem um sujeito de interesse ali, o objeto, que seria a menina e também o desenho da japonesa. A gente tem essa perspectiva do ambiente, da linha que divide a foto ao meio e uma linha imaginária diagonal também da menina com os bueiros. A gente tem uns planos também, um primeiro plano
em um segundo plano, ou o plano de baixo e o plano de cima, tudo depende dali como você for fazer. E a gente tem essa dinâmica de contar uma história, da onde que essa menina está vendo, da onde ela está passando, enfim, tem todo esse ambiente aí. E foi uma foto que eu já tinha planejado ela e faltava alguém para completar, e dei sorte dessa situação tá acontecendo. Tem essa imagem desse senhor descendo a escada também. É, ela é dinâmica porque ainda esse fundo ficou com o branco estourado, aí você não sabe para onde ele está indo, o que, que tem depois daquilo, né? E as linhas, né? O corrimão, ou seja, tudo direciona o nosso olhar, a escada descendo, tudo direciona o nosso olhar para aquele Senhor descendo, que a gente tenta imaginar para onde ele vai, né? Ou de onde ele estaria vindo e para onde ele vai. A gente tem essa outra imagem aí da rua, do vendedor ambulante que está vendendo as máscaras. A pessoa está comprando, e a gente tem também os bustos onde estão com máscara. Então tem todo um diálogo ali entre o vendedor e o comprador, o busto e o comprador que está com a máscara, e tem todo um diálogo. Nessa outra imagem do vendedor de algodão doce, então ele está ali, é basicamente um retrato em que ele está numa situação ali de espera, ou se ele está cansado, enfim. Tem essa outra do vendedor de flores, né? Que, que ele está fazendo uma entrega ali, porque está com um bilhete, então já de longe eu já tinha visto ele. Então tem essa coisa da gente meio que prever uma situação, né? Que vai acontecer. Então você já tem que ser meio rápido para esperar, e aí você vai fotografar e vai ver se a foto vai dar certo ou não. Nessa situação eu achei que foi uma foto interessante. Parece que ele está meio cansado, está meio pensativo, enfim, dá para imaginar, ou está correndo também, né? Porque tem que entregar a flor. Tem essa outra imagem aí que provavelmente deve ser um pai, enfim, que está com esse brinquedo de pelúcia, um unicórnio, e que esperando ali, né? Você não sabe se ele está esperando alguém fazer compra, ou ele está dando um tempo, enfim. São situações bem que acontecem no dia a dia e que a gente sempre tem que estar atento, né? Quando você vai fotografar na rua, você sempre tem que estar olhando todas as situações e ver se aquilo pode ser uma foto interessante ou não. E como eu falei, às vezes é uma situação tão rápida que você já tem que estar preparado com o equipamento. Às vezes você perde muito clique porque você não estava preparado ali. Então é um ambiente muito gostoso de trabalhar, porque permite que você tenha essa percepção da realidade, que ela está acontecendo a todo momento. E tudo vai depender do ângulo que você está, em que direção você está, porque pode ser uma direção contrária e você realmente não vai conseguir registrar isso. Os reflexos, pode ser reflexo de vitrine, reflexo de espelho, reflexo de poça d'água ou de um lago, enfim. A gente tem que estar atento também a essas situações, porque elas podem render uma foto. Igual a essa da vitrine que eu fiz, que tinha ali é, o manequim sem a cabeça, e eu imaginei uma pessoa passando ali.
E aí eu fiquei olhando até que uma pessoa passasse, fiz algumas fotos até que encaixou mais ou menos. É como se, né, o corpo do manequim tivesse no corpo de uma pessoa, na cabeça da pessoa, né, formando ali uma situação inusitada. Então tem algumas fotos de reflexo e o interessante do reflexo é isso, né? Você fotografar, eu procuro pelo menos sempre ter uma pessoa para dar um movimento nessa imagem, né? Porque ela dialoga sempre com a imagem de dentro da loja, né? Que está o vidro, com a imagem que está fora, então nesse reflexo. Então é legal sempre ter pelo menos uma pessoa para dar um sentido de movimento. A gente também tem a fotografia de arquitetura, que você pode registrar os ambientes que tem pela cidade, situações, né? Grafites, enfim, tudo que conta uma história dentro da sua cidade. Como nessa pintura de representação dos indígenas na lateral de um prédio, que foi uma obra que teve aqui em Sorocaba, e nesse ângulo que eu fotografei, a gente vê ali o espaço reduzido que eles têm dentro dessa arquitetura da cidade. E aí você pode explorar ângulos de visão diferente. Você pode olhar para cima, pode olhar para baixo, pensando na arquitetura também aqui, pegando fachada de prédios, você olhando para cima, eles contam uma história diferente do habitual que a gente está acostumado a ver. Então você mudar o seu campo de visão, olhar para cima, olhar para baixo, pode ser um diferencial naquilo que você está querendo representar. Que nem essa outra foto, em que eu estou olhando para baixo, pegando a sombra das pessoas, né? Já era finalzinho de tarde, pegando a sombra. Então também, além de ser um ângulo diferente, de cima para baixo, você pega também esse desenho junto da pessoa com a sua sombra. Para ficar mais fácil, vou colocar o nome de algumas fotógrafas e fotógrafos na descrição aqui embaixo, para você poder seguir, se espelhar, enfim, se inspirar em algumas imagens que eles fazem. E alguns deles com celular ou com câmera. Então fica mais fácil para vocês poderem seguir. Essas são algumas referências. Também vou colocar referência de alguns sites e Instagram, enfim, de alguns lugares que você pode ver alguns coletivos de fotografia falando sobre a fotografia de rua. Também vou colocar o nome de alguns documentários que você encontra facinho aqui no YouTube e para você ter referência de como são feitos, enfim, quais linhas seguir. Também alguns livros de referência que podem trazer mais noção dentro dessa especialidade da fotografia de rua, que é muito legal e que você pode praticar a qualquer momento. Essas fotografias que eu fiz, vou deixar elas disponíveis também para quem quiser ver com mais calma na minha rede social. Então eu vou colocar também o link aqui para vocês olharem, seguirem. Essas fotografias vão estar com a hashtag Retratos da Cidade Sorocaba. Então, se você colocar essa hashtag, você vai vendo essas fotografias tiradas aqui em Sorocaba. Beleza? Obrigado então para vocês, obrigado por vocês acompanharem aí. Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, enfim, quiser conversar sobre fotografia, deixa um comentário aí que a gente vai conversando depois e me segue lá também que a gente manda uma mensagem, fala que viu o vídeo, curtiu, se não curtiu também faz parte, mas vamos se encontrar aí na rua, vamos se encontrar fotografando, beleza? Até mais, é isso aí.